Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Esse texto está em Lucas, capítulo 22, versículo 40. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. E não se esqueça que no final dessa reflexão estaremos orando juntos. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Aqui nesse versículo que escolhi para a nossa reflexão de hoje, Jesus Cristo está falando sobre cair em tentação. Ele está falando também de uma forma indireta sobre a vigilância. Porque aqui ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Eu me lembro de um ensino do apóstolo Paulo que está no Novo Testamento que diz o seguinte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós devemos estar sempre vigilantes e atentos. Se esses ensinos estão na Bíblia Sagrada, significa que existe sim um risco de termos uma queda, um risco de cairmos em tentação. A Bíblia nos ensina também que nós temos inimigos humanos, mas nós não devemos lutar contra os seres humanos, assim como diz lá em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, ou seja, não é contra pessoas, contra seres humanos, mas a nossa luta é sim contra principados, potestades, ou seja, contra seres espirituais. A Bíblia deixa bem claro para nós que nós temos inimigos invisíveis, inimigos espirituais. E por isso também nós temos um outro alerta. Está escrito na Bíblia assim que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. É isso mesmo. A todo momento estamos sendo vigiados por espíritos malignos a fim de que eles encontrem uma brecha em nós, uma legalidade em nós, para que eles tenham o direito de atuar em nossas vidas, nos prejudicando, porque eles nos odeiam, eles desejam nos destruir, eles não querem ver o nosso bem, eles não se alegram com o amor que Deus sente por nós, com as bênçãos de Deus nos alcançando. Por isso e por outros motivos, eles querem a todo momento nos destruir. Por isso, nós precisamos estar atentos e vigilantes. E temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas práticas, com a nossa vida, com a nossa conduta, em um modo geral, em todas as áreas das nossas vidas, até mesmo nas coisas invisíveis. Eu me refiro aos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aí também é possível pecarmos. O pecado, ele não é apenas aquela prática, não se refere apenas àquela prática visível, a qual as pessoas veem. O pecado também, ele acontece dentro, na nossa alma, nas nossas emoções, pensamentos, sentimentos, no nosso coração. É por isso que na Bíblia está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da sua vida. Por isso nós precisamos estar atentos e vigilantes. Não devemos, não podemos dar brecha ao inimigo. Devemos mortificar a nossa carne, mortificar o velho homem, conforme instrui o apóstolo Paulo em suas cartas. O velho homem já morreu. É por isso que ele escreveu lá em Gálatas capítulo 2, se não me engano, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
todas as vezes que nós obedecemos à vontade da nossa carne, agradamos a nossa natureza humana pecaminosa, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus, nós estamos desobedecendo a vontade e a palavra de Deus. E juntamente estamos dando legalidade, direito no mundo espiritual para que o inimigo venha e atue em nossas vidas. É por isso que precisamos estar sempre vigilantes. Jesus Cristo uma certa vez falou assim para Pedro: Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês assim como se faz com o trigo, mas eu intercedi por vocês perante o Pai. Eu roguei ao Pai para que a fé de vocês não desfaleça. Da mesma maneira que Jesus Cristo intercedeu pelos seus discípulos e pediu ao Pai por eles e alertou a Pedro e aos seus discípulos, ele ainda faz isso hoje, principalmente através da sua palavra. É por isso que precisamos ler a palavra diariamente. Quando lemos a palavra, nós sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Quando lemos a palavra, o Espírito de Deus, ele fala no nosso coração. Por exemplo, eu peguei aqui o capítulo 22, o versículo 40 do capítulo 22 de Lucas. Eu vou conferir aqui quantos versículos tem esse capítulo 22. Ele tem 71 versículos. Você pode começar a ler esse capítulo do primeiro versículo com a intenção de ler até o 71. Você pode ler esse capítulo todinho e o Espírito Santo não falar com você. Mas se você abrir, por exemplo, o próximo capítulo ou um outro livro da Bíblia e continuar a sua leitura até que a sua alma se sinta saciada, alimentada pela palavra de Deus, em algum momento ali Deus vai falar com você. Ou pode acontecer também de você já começar a ler ali o primeiro versículo e o Espírito Santo já falar ao seu coração. Às vezes, ele não vai falar no início, não vai falar na primeira história que está falando aqui do plano para tirar a vida de Jesus. Aí depois vem aqui a narração do pacto da traição. Depois vem falando sobre os discípulos preparando a Páscoa. Depois vai falar da última Páscoa. Depois vem a ceia do Senhor a partir do versículo 19. Talvez ali Deus vai falar com você. Com cada pessoa, Deus age de uma maneira. Mas o importante é você estar sempre buscando se alimentar na palavra de Deus. Você precisa constantemente ouvir a voz de Deus. Uma das principais, se não a principal maneira de se ouvir a voz de Deus é lendo a palavra de Deus, porque a voz de Deus, ela foi revelada pelos profetas antigos, pelos homens antigos, inspirados pelo Espírito Santo e foi escrita, registrada de forma escrita e chegou até nós nos dias de hoje. Por isso, quando você lê a Bíblia Sagrada, você está ouvindo a voz de Deus. Então Deus, ele te alerta através da leitura bíblica. Por isso você precisa estar sempre lendo a palavra. Dessa forma você também está vigiando. Dessa forma também Jesus Cristo está te alertando. Aqui no versículo 40 Jesus Cristo falou: orem para que vocês não caiam em tentação. Passar por período de tentação não é inevitável. É algo, ou melhor, passar por período de tentação é algo inevitável. Não tem como uma pessoa viver uma vida sem sofrer tentações. Eu te dou pelo menos 2 motivos para isso. Um deles é que Satanás, o diabo, nosso adversário, seus espíritos malignos, eles sempre estão ao nosso redor, buscando uma maneira de nos atingir, de nos prejudicar. E eles podem se utilizar de meios naturais, de pessoas, e para nos influenciar, para nos tentar, para nos prejudicar. E também existe um outro fator. Se não fossem os espíritos malignos, o diabo, a nossa própria natureza, ela já nos prejudica. Se eu não me engano, lá no livro de Tiago vai falar sobre isso, que nós não devemos dizer que nós somos tentados por Deus,
porque Deus não tenta ninguém. Antes disso, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Nós temos uma cobiça dentro de nós. Na nossa natureza existe algo que se chama cobiça. Então nós somos tentados por aquilo que a nossa natureza carnal cobiça, por aquilo que ela deseja. Então nós temos aí dois motivos para estarmos vigilantes, sempre atentos. Por isso nós precisamos negar a vontade da nossa carne, negar a nós mesmos. Nós precisamos também estar sempre orando, conforme Jesus Cristo falou. Eu já falei aqui uma maneira de prevenirmos de não cair em tentação, que é ler constantemente a palavra, estar sempre se alimentando da palavra. Agora eu estou falando uma outra maneira de você prevenir de cair em tentação. Eu digo prevenir porque, conforme eu já falei, é inevitável você não passar pela tentação, porque no momento em que você está sendo tentado, Deus está te observando e você está sendo provado. Então, nós temos aqui uma outra maneira de nos fortalecer para não cair em tentação, que é através da oração. O próprio Jesus Cristo falou: orem para que vocês não caiam em tentação. Lá naquela oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, que está registrada em Mateus capítulo 6, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, em um trecho dessa oração vai falar o seguinte: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Olha que interessante. Jesus Cristo poderia ter ensinado assim: não nos deixe entrar em tentação, não. É não cair em tentação. Nós passamos por momentos de tentação, mas nós não podemos cair. E o cair significa falhar, significa desagradar a Deus, significa nos render à vontade da nossa carne. E a falta de vigilância pode nos conduzir a esse tipo de erro. Olha aqui o que Jesus Cristo falou: orem para que vocês não entrem em tentação. Jesus Cristo sabia muito bem do que ele estava falando. Ele era experiente. Inclusive, a Bíblia Sagrada vai dizer lá no livro de Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha condições de interceder por nós, porque ele foi tentado em todas as coisas que nós, seres humanos, somos tentados. Por isso, ele tem condições de interceder por nós. E nós sabemos muito bem que após o batismo de Jesus Cristo, ali no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto com o objetivo de ser tentado por Satanás. Então Jesus Cristo ficou, segundo a Bíblia nos relata, 40 dias sem comer. Ele ficou esses 40 dias sendo tentado pelo diabo. E no último dia, no 40º dia, Satanás fez fortes investidas na vida dele, usando a própria palavra de Deus, é claro, de forma distorcida. Então nós vemos aí que nem o próprio Filho de Deus ficou isento de ser tentado. Ele não foi isento de ser tentado. Eu também não serei isento, você também não é isento de ser tentado pelo diabo e também pela nossa própria natureza carnal. Então nós precisamos estar cientes dessas coisas. O inimigo, ele tenta nos prejudicar, nos derrubar. Ele também usa de tentações para tentar fazer com que nós venhamos cair em pecado. E se não fosse a questão do inimigo, além de nós já termos essa questão, nós temos ainda uma questão que eu particularmente considero pior. É a nossa natureza, o pecado que habita em nós. Por isso precisamos estar vigilantes a todo momento. Não é em vão que o apóstolo Paulo escreveu ali em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E lá em Romanos também ele vai falar muito sobre essa questão de andar no Espírito. Eu acho que é no capítulo 8 que ele vai falar sobre isso. E isto mesmo, lá no capítulo 8 de Romanos, depois você
medite aí na sua casa, ele vai falar sobre o andar no Espírito. Aquele que anda no Espírito, ele não vai cumprir os desejos da carne. Nós precisamos disso, aprender essas coisas, praticar estas coisas. Uma das coisas também que vai te ajudar muito, eu já mencionei aqui a leitura diária da palavra e também a prática constante da oração. Existe uma outra prática espiritual que vai nos ajudar muito a não cair em tentação. É a prática do jejum. O jejum você deve praticá-lo com uma certa frequência de acordo com o que a sua saúde, o seu corpo lhe permite fazer. O jejum, ele aperfeiçoa os nossos sentidos espirituais. Quando praticamos o jejum, ficamos mais sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito. Ficamos mais sensíveis ao coração do Espírito. Quando jejuamos, juntamente com a prática da oração e da leitura bíblica, nós conseguimos obedecer com mais facilidade a palavra de Deus. A nossa carne, o velho homem, parece que ele vai perdendo forças, parece que ele fica inativo, como se ele estivesse dormindo. Então, aí o seu homem espiritual, que foi gerado por Deus quando você ouviu o Evangelho e crê em Jesus Cristo, ele entra em ação, ele aparece mais, ele se destaca mais. Então a prática do jejum também vai te ajudar muito. Orem para que vocês não caiam em tentação. Foi esse ensino que Jesus Cristo trouxe para nós. Então pegue essas dicas que eu deixei para você. Leia constantemente a palavra de Deus. Ore constantemente. Jejue frequentemente. Evite agradar às suas próprias vontades. Busque agradar à vontade de Deus. Esteja sempre atento e vigilante, observando os acontecimentos externos e principalmente internos. Observe os seus pensamentos, as suas emoções, as suas intenções, as suas reações. E as 3 ferramentas que vão te ajudar muito a estar vigiando para você não cair é a leitura e a meditação diária na palavra, a oração constante, todos os dias orando, e o jejum frequente. Tem mais uma outra coisa aqui que eu queria falar, que eu estava tentando me lembrar e agora que eu me lembrei. É o seguinte, Jesus Cristo disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado com um homem prudente, que ao construir a sua casa, ele cavou profundamente até encontrar a rocha, e ali construiu o seu alicerce para edificar a sua casa. Quando vieram as tempestades, as fortes chuvas, os fortes ventos, as fortes águas enxurradas, bateram contra aquela casa e aquela casa não caiu. Isto aí é uma parábola para ensinar que a pessoa que ela busca constantemente, ela busca no Senhor até encontrar o Senhor. Ela se firma no Senhor, ela fixa no Senhor. A sua fé está no Senhor, a sua dependência está no Senhor, a sua fonte de vida, a sua inspiração espiritual, o alimento da sua alma, tudo o que ela é, o que ela vive, vem do Senhor. A garantia dela é o Senhor. A primeira pessoa, o primeiro lugar do seu coração pertence ao Senhor. Essa é uma pessoa que está com seu alicerce firmado na rocha. E gradativamente, com o passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, essa pessoa vai se amadurecendo, edificando espiritualmente, fortalecendo espiritualmente. Em outras palavras, ela está construindo a sua casa sobre a rocha. E quando vêm os problemas, as dificuldades, quando vêm as tentações e qualquer outro tipo de provação, tribulação ou dificuldade que seja, essa pessoa, ainda que ela seja abalada não no sentido de ser destruída, mas no sentido de, por exemplo, ficar balançando como uma árvore na tempestade. Vocês já viram aquelas palmeiras, aqueles coqueiros que são muito altos e vem aqueles ventos fortíssimos de 60, 70, 100 km por hora.
aquelas palmeiras, aqueles coqueiros, eles se curvam todinho, mas eles não caem. Quando passa a tempestade, eles estão lá firmes. Novamente, é sobre isso que estou falando. A pessoa que está verdadeiramente firme em Jesus Cristo, ela pode até balançar, ela pode se abalar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, mas ela não se desvia do Senhor, ela continua buscando o Senhor, ela continua se relacionando, ela continua alimentando a sua alma na palavra, orando ao Senhor todos os dias, buscando ao Senhor na oração, jejuando frequentemente, porque ela verdadeiramente tem os seus alicerces firmados no Senhor. Então aí eu deixei dicas poderosas para que você esteja firme no Senhor e ainda que venham tentações, dificuldades, provações, sejam elas externas ou internas, você não vai sair da presença do Senhor, você não vai ser abalado e também você não vai cair em tentação. Então, esteja sempre orando, sempre lendo a palavra, sempre buscando intimidade com Deus e sempre que der, jejue também para que você não caia em tentação. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos pelos ensinos e pelas instruções que o Senhor nos deixou registrados na Bíblia Sagrada e pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos alimentar. Derrama, meu Pai, sobre nós poder, unção, autoridade, aumente a nossa fé, aumente o nosso temor, para que nós venhamos obedecer a Tua palavra, para que nós venhamos rejeitar as nossas vontades pecaminosas. Pai querido, aperfeiçoa o nosso espírito, nos fortaleça espiritualmente, nos amadureça espiritualmente, que nós venhamos ter os nossos sentidos espirituais aguçados, aperfeiçoados, que nós venhamos perceber, meu Deus, as movimentações espirituais, que nós venhamos perceber o agir do Senhor, que nós venhamos perceber também o agir do inimigo, para que nós estejamos prevenidos e preparados para nos defender e também para atacar quando for necessário. Deus querido, eu te peço que o Senhor não nos deixe cair em tentação e que o Senhor nos livre de todo o mal. Aumenta em nós, meu Pai, a disposição e o ânimo para estar orando todos os dias, lendo a palavra todos os dias e jejuando frequentemente. Eu te peço, Senhor, que essa pessoa que está me ouvindo nunca se desvie da presença do Senhor. Pai querido, guarde essa pessoa, fortaleça essa pessoa, meu Deus, na força e no poder do Senhor. Enche ela com teu Espírito Santo. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha repreender o poder do inimigo, todo e qualquer mal que foi feito para destruir e prejudicar a vida dessa pessoa, seja em qualquer área que for. Eu te peço também que o Senhor abençoe, meu Pai, todas as áreas da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe a casa, abençoe a família, abençoe o trabalho, abençoe a vida financeira, abençoe a saúde, meu Deus, a vida espiritual, abençoe o ministério, a vida conjugal, sentimental, abençoe, meu Pai, a esposa, o marido, os filhos, os pais, os irmãos, os parentes, os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, que o Senhor venha cessar, meu Pai, toda contenda e toda inimizade na casa dessa pessoa, no ambiente de trabalho dessa pessoa, que o Senhor venha manifestar a Tua presença e prevaleça a Tua paz, aonde essa pessoa vive, aonde essa pessoa trabalha e aonde ela está me ouvindo nesse momento agora. Eu te peço, meu Deus, que se essa pessoa tem alguma enfermidade ou alguma dor no corpo, ou esteja intercedendo por alguém, que isso venha manifestar a cura, para que o nome do Senhor seja glorificado e a fé dessa pessoa venha aumentar, meu Deus, venha ser renovada. Eu te peço também que não falte a provisão financeira e também a provisão material. Deus querido, eu te peço também que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Nós te agradecemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado pelas nossas vidas. Te agradecemos pelo perdão do Senhor, meu Pai. E acima de tudo, nós te pedimos, seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra e também orando juntos. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações
para não perder novos conteúdos. Estou deixando também o link do meu novo canal no WhatsApp fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Ali você recebe diariamente versículos bíblicos. Ali também eu posto os vídeos aqui do meu canal e sempre que tenho condições eu coloco ali devocionais escritos para abençoar o seu dia. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.